Shalom, shalom, povo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais um dia na presença do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém, amado? Deus é bom, não é? Então você fique de pé no seu lugar e comece a agradecer, a bendizer. E eu já digo para você, feliz Purim. Estamos já na festa do Purim. E nós vamos aprender ainda mais daquilo que Deus tem preparado para nós nesse tempo profético. O céu está se movimentando e nós queremos agir de Deus, amém? Então vamos orar. Querido e amado Senhor, a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Bendito é o Senhor, ó Rei. Bendito és Tu, Senhor. Nós te engrandecemos, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome. Queremos, ó Deus, exaltar a Sua graça e a Sua glória. Queremos, Senhor, convidar ao Senhor para que venha neste lugar, para ser engrandecido, para ser louvado, para ser adorado, porque não há outro Deus além de Ti. Deus bendito sobre toda a terra, sobre todo o céu, todo o universo. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. E não há outro que nós conhecemos ou que desejamos, senão o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Então vem, Senhor. Nós te convidamos a ser adorado neste lugar. Nós te convidamos a ser engrandecido neste lugar. Nós te convidamos a ser louvado neste lugar. Nós te convidamos, Senhor, para ser exaltado neste lugar. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com a Tua glória, vem com a Tua graça, vem com a Tua presença, vem com o Teu perfume. Vem, Senhor, neste lugar. A Tua majestade é poderosa. E que a Tua majestade encha o templo. Que a Tua majestade encha a nossa vida. Que a Tua majestade encha a nossa casa. Que a Tua majestade seja vista nas cidades de Assis, no nosso país, no Brasil. Vem, Senhor. Nesse tempo, vem e libera o profético neste lugar. Libera o profético neste lugar. Libera o profético neste lugar. E que os anjos que o Senhor ordenou para estar aqui façam exatamente como o Senhor determinou. Então vem, Senhor. Bem-vindo, Pai. Bem-vindo, Filho. Bem-vindo, Espírito Santo. Faça o que o Senhor quiser hoje aqui. Mova como o Senhor quiser mover. Fala como o Senhor quiser falar. Toca como o Senhor quiser tocar. E Espírito Santo, abra as Escrituras. Mova segundo a Tua palavra neste. Abre o nosso entendimento para compreender, o coração para entender a Tua palavra esta noite. E mova no profético neste lugar. Libera o profético neste lugar. Libera os Teus dons, ativa os dons. Libera os dons, libera os dons, libera os dons. Libera os dons. Aviva os ministérios. E hoje vem, Senhor, nós estamos aqui para apresentar os nossos decretos diante de Senhor. E cremos no Seu agir, cremos no Seu poder, cremos a Sua palavra, cremos aquilo que o Senhor determinou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Você já falou para a pessoa que está pertinho de você aí? Feliz Purim? Feliz Purim. Feliz Purim! Feliz Purim, igreja! Feliz Purim, irmãos!
Shag Shamea Purim. Shag Shamea Purim. Ou seja, feliz festa do Purim. Amém, irmão? Você pode se assentar. Deixa a Bíblia aberta aí no livro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Esther 3, 8. E deixa aí no livro de Esther que nós vamos aprender algo extraordinário, poderoso. Amém, irmão? Deus é bom, não é? Oh, glória, 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 glória. Diz assim: e Ramã disse ao rei Assuero: existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino. As suas leis são diferentes de todos os povos, tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los. E se aprover ao rei, que seja escrito que eles podem ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem cargo do negócio, para trazê-lo às tesourarias do rei. E o rei tirou o seu anel da sua mão e deu a Ramã, filho de Amedata, o Agadita, o inimigo dos judeus. E o rei disse a Ramã: a prata te é dada, o povo também, para fazeres com eles como te parecer. Então foram chamados os escribas do rei no 13º dia do primeiro mês, e ali foi escrito conforme tudo que Ramã havia ordenado aos tenentes do rei, aos governadores que estavam sobre cada província, e aos governadores de cada povo e cada província, de acordo com sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero. Isto foi escrito, selado com o anel do rei. Veja, Ramã, inimigo do povo judeu, induz o rei a este erro. Primeiro, ele mente, porque o povo judeu, ele é um povo que cumpre leis, que cumpre a lei do país que ele está. Então ele mente, dizendo: ó, tem um povo aí, eles têm os costumes deles, as leis deles, e eles não obedecem a sua lei não, meu. O que você acha da gente acabar com esse povo? O que você acha da gente exterminar esse povo? Eu vou te dar 10.000 talentos de prata. Hoje seria, para nós entendermos, 300 milhões de reais. É dinheiro, né? É prata, né? É muita prata. E ali o rei fala: não, você pode a sua prata e pode ficar com esse povo aí, faz o que você quiser. O rei não atentou. Então nós observamos o seguinte: a história da rainha Esther, ela é levada para ser rainha, se torna rainha. O rei não sabe que ela é judia, porque ela não contou para ninguém, de acordo com aquilo que o pai dela, Mardoqueu, havia instruído. Olha, não vou falar para ninguém, fica na rua e deixa com que o tempo certo vai acontecer. Então Ramã consegue fazer esse decreto, e esse decreto é chamado decreto Medo-Persa. O decreto Medo-Persa não pode ser revogado, não pode ser mudado, não pode ser alterado. E você sabia que esse decreto ainda hoje ele é vigente? Ele ainda hoje tem poder? E quando isso acontece,
da parte do Senhor também acontece. Esther é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Sabia disso? É o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Mas observe, presta atenção na palavra, evita se movimentar, queridos. Deixa só quem está trabalhando se movimentar, tá bom? Veja, Esther também, ajuda aí, irmãos. Esther também não se manifestou, não disse quem ela era. Assim como aparentemente Deus também não se mostrou ali. Aparentemente. Mas no tempo certo, a manifestação de Esther aconteceu e a manifestação de Deus aconteceu vivendo o seu povo. Então veja que é algo extraordinário da parte do nosso Deus, algo que o Senhor traz em revelação. Então Ramã arquiteta um plano. A mulher dele era uma feiticeira, e a mulher dele disse: faça um sorteio, escolha o dia que você vai exterminar esse povo, e você vai acabar com esse povo. E eles fizeram um sorteio, e caiu no dia 13 de Adar. Daí vem a expressão 13 de Azar. Sabia disso? Daí vem essa expressão 13 de Adar. Está relacionado às pessoas que Adar, Azar. Então, daí essa expressão 13 de Azar. Embora na nossa nação 13, ponto. Deus tem misericórdia de nós. Amém. Né? Então, Deus, movendo dentro da palavra dele, começa a agir sem ser visto. E nada dentro das Escrituras é coincidência. Deus vai agindo e se movendo, e mesmo que você não ouça, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está agindo a favor dos seus filhos. Aleluia. Você pode ter certeza disso. Deus age a favor dos seus. Deus se move a favor dos seus. Então faz-se o sorteio. Daí vem a palavra por sorte. Purim, sorteio. Porque foi sorteado, né? Pegaram o papelzinho lá, sorteou, caiu no dia 13 de Adar. E ali, aquela mulher feiticeira estimula o seu marido a destruir. Por que tanto ódio? Porque Mordecai, ou Mardoqueu, depende da tradução, não se dobrou diante de Ramã, porque havia um edito que todos, irmãos, para de se movimentar, deixa só quem está trabalhando se movimentar, senta quem não está trabalhando, fazendo o favor, que a palavra é uma palavra revelada, então nós precisamos da atenção de todo mundo. É importante ouvir o que Deus tem. Bom, bem ligado. Dentro da palavra de Deus, nós vemos que esse Ramã nutriu ódio pelos judeus por causa de Mardoqueu. Porque todos tinham que fazer assim quando ele passava. E Mardoqueu, porque judeu não se dobra para ninguém a não ser para Deus. Aleluia. Só para Deus. Nós deveríamos aprender com eles, né? Em nome de Jesus. Não se dobrar para nada e para ninguém a não ser para Deus. Esse dobrar é dobrar de reverência, de adoração. Nós devemos adorar somente o Senhor. Amém, querido? E aí nutriu esse ódio, então ele fez tudo isso. E o rei simplesmente
o rei pegou um anel, carimbou ali, faz o que você quiser. Então ficou marcado para o dia 13 de Adar. Então ontem ao pôr do sol, até hoje ao pôr do sol, foi o dia 13 de Adar. Nós estamos já no dia 14 de Adar de 5.786 do calendário bíblico. Esse calendário de 2026 é um calendário gregoriano que foi criado por homens. Não é o calendário de Deus. Então veja, Deus está trazendo para nós este entendimento. Este entendimento de que o homem conseguiu o decreto para destruir o povo de Deus, para exterminar o povo de Deus, e ele teve aval do rei, selado, um decreto Medo-Persa, que naquela época se chamava Pérsia. Hoje é o Irã. Lá está tendo essa guerra. Eu quero fazer um parêntese bastante interessante. Hoje teremos o eclipse lunar, chamado lua de sangue, como diz em Joel capítulo 2. Sempre nós podemos observar que geralmente, vou dizer essa palavra, geralmente, nas festas bíblicas, tem um eclipse. O ano passado, na mesma data, teve um eclipse. E essa noite também nós veremos um eclipse lunar chamado lua de sangue. Quando o eclipse é lunar, está tratando sobre julgamento com relação à nação de Israel. Deus está julgando as causas de Israel, dos judeus. Quando é um eclipse solar, aí há o julgamento para as nações. Então pode ser tanto juízo como um julgamento das causas. Juízo é quando Deus vem, vem com punição. É juízo de Deus. E julgamento é quando Deus atende a causa do seu povo. Não é por acaso essa guerra nessa data. Não é por acaso. Assim como Ramã, ele construiu uma forca, induzido pela mulher dele, constrói uma forca no quintal da nossa casa e enforca lá o Mardoqueu, esse judeu aí que não te honrou. Enforca lá. Essa forca tinha de 20 a 25 metros de altura. Enforca lá. E nós observamos dentro das escrituras que quem foi enforcado lá foi Ramã. Quem é que morreu ontem? Ontem não, sábado. Quem é que morreu sábado? O líder do Irã. Coincidência, irmão? Coincidência, irmãos? Não. E hoje eu estava vendo uma reportagem e eu achei muito significativa. Você sabe quantos anos este homem estava no poder? Ali caminhei. 49 anos. Fez dia 28 de fevereiro, o dia que ele morreu. Ele está no poder desde 1977. 49 anos. Sabe o que significa isso para o povo de Israel? – 49 anos aponta para o jubileu. Então o Senhor profeticamente está falando, está revelando. Nós precisamos estar atentos ao movimento profético de Deus. Os astros se alinharam. Lua e sangue.
Pérsia. Então um dia a Pérsia libertou o povo judeu, em 1538, mais ou menos, 28. Agora em 2026, o povo de Israel está lá, libertando a Pérsia do Ramã, que estão ali. São vários Ramãs. Então, o tempo de jubileu para o povo da Pérsia, o tempo de jubileu para Israel e o tempo de jubileu para o povo de Deus são movimentos proféticos da parte de Deus para aqueles que estão atentos ao que Deus está falando, para aqueles que estão atentos à voz de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, assim como é jubileu para Israel, assim como é jubileu para a Pérsia, também é jubileu para a tua vida. E você sabe o que significa o jubileu? 50 anos, jubileu, 50 anos. O povo de Israel, quando passava o chamado Shemitah, esse é o tempo. É o tempo do jubileu. Jubileu significa Yovel, que está relacionado também ao shofar. Yovel. Por exemplo, se eu vendesse a minha propriedade, isso lá em Israel, vendesse a minha propriedade para o pastor Geraldinho, por exemplo, então passava-se 50 anos. Eu ia lá na propriedade e gritava, jubileu, e a propriedade passava a ser minha novamente. Se eu tivesse, meu filho tivesse sido entregue para ser escravo do pastor Geraldinho, por uma dívida minha, passava-se, chegava na época de jubileu, eu chegava lá na casa dele e gritava, jubileu, e meu filho teria que ser livre novamente. Então é tempo, jubileu é tempo de restituição. É tempo de devolução. É tempo de ter de volta o que nos pertence. Então veja o tempo profético que nós estamos. A festa bíblica não é qualquer festinha, não é oba-oba, é algo profético. E quando nós entendemos o profético de Deus, recebemos o que Ele tem determinado para nós. Então fique atento ao movimento que o céu está fazendo na terra, que o céu está fazendo nos astros, que o céu está fazendo. Presta atenção no movimento das nações, presta atenção no movimento de Israel, porque o Senhor está movendo de maneira extraordinária. Agarra o tempo, agarra o cronos de Deus, agarra o tempo de Deus para você nunca mais perder aquilo que Deus determinou para você. Este é um ano de realização dos sonhos, e você precisa se posicionar, abrindo o teu entendimento, abrindo o teu coração, se movendo no profético. Nós não podemos mover no natural, mas no sobrenatural. Eu não posso me mover com aquilo que eu vejo, porque se eu me mover com aquilo que eu vejo, eu não vivo nada, porque aquilo que eu vejo limita, é difícil, tem isso, tem aquilo, tem dificuldade financeira, tem problema financeiro, tem problema de saúde, tem problema de família, tem problema nisso, naquilo outro. Se eu me mover por isso, eu caio, eu tombo, eu paro, pereço. Lembra de Pedro? Jesus estava andando nas águas, certo? E Pedro, todo mundo, será que é? Quem será? Ah, Senhor, se é o Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Vem? Pedro era ousado. E Pedro pisou na água. Oxi. Opa, começou a andar. Daqui a pouco ele começou a olhar para o vento, ele começou a olhar para os ondas, e ele começou a afundar. Ele disse,
salvou. Homem de pequena fé. Amados, se nós começarmos a andar no sobrenatural, nós não somos engolidos pelas águas deste mundo, pela tempestade, pelos problemas, pela dificuldade, a ventania, as ondas deste mundo. Mas Pedro, por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos dos olhos de Jesus e olhou ao seu redor. E Deus pede para dizer para você essa noite: olha no movimento profético. Anda no sobrenatural, mas não tire os teus olhos de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Porque as ondas nos engolem, o medo nos faz afundar, o vento nos faz tremer, mas Jesus segura a nossa vida. Aleluia. Então saia do natural, vamos para o sobrenatural. Saia do comum e vamos para o extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Então nós estamos nesse tempo profético. E esse decreto foi falado para todos lá, 127 províncias, porque o rei era o todo-poderoso da época. Era o Trump da época. E aí os judeus ficaram assustados com aquele decreto, porque marcaram dia, mês e ano para que eles morressem. Levou 1 ano para que esse decreto fosse cumprido. 1 ano. 1 ano. Sabendo que está chegando o dia da minha morte. Está chegando o dia que eles vão me matar. Está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando o dia, está chegando o dia. Mardoqueu, então coloca roupa de saco, coloca cinza na cabeça dele, que isso significa humilhação para os judeus, estão se humilhando, e vai para a porta do palácio. Mas ninguém podia ficar assim na porta do palácio. Era sinal que não estava se agradando o rei. Mas quando o judeu faz isso, ele está se humilhando diante de quem? Deus. Veja os sinais. Não tem o nome de Deus no ministério, mas eles fazem tudo reverenciando Deus. Esther ficou sabendo, ficou falando através de recados. Pelo amor de Deus, fala para ele fazer assim, leva a roupa lá para ele. Ele, não, vou ficar assim, vou ficar assim, vou ficar assim. E eles começam a conversar por recados. E Mardoqueu mandou dizer para Esther: você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Porque eu vou fazer o quê? Conversando por recados. O que eu posso fazer? Eu não posso entrar na presença de Deus sem ser chamada. Faz 1 mês que o rei me chama. Naquela época era assim, irmãos. O rei só chamava a rainha ou qualquer outra pessoa, só podia entrar na presença dele se fosse chamada. E se chegasse lá, ó rei, vem falar com você, e ele não estendesse o cetro, a pessoa era morta ali pelos soldados na hora. Então ficou dito quando dito. E agora? O que eu faço? O que eu não faço? Abra aí, capítulo 4, versículo 12. Versículo 15. Então Esther mandou que eles retornassem a Mardoqueu esta resposta: vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, que está em desacordo com a lei. Se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu fala assim para ela: olha, não pensa que se você ficar quietinha aí, você não vai perecer, você vai perecer, você vai morrer. Você e a casa do teu pai vão morrer.
E se você não fizer alguma coisa, Deus vai levantar alguém para fazer. E quem sabe não foi para esse tempo que você foi levantada a rainha. Então ela entende e ela dá essa resposta. Então é proclamado 3 dias de jejum. Só se faz jejum para quem? Para Deus. Mais uma vez ele se revela ali sem que o nome dele seja citado. Então ela disse: se eu perecer, pereceu. Se eu morrer, morri. E a palavra de Deus diz que depois de tudo isso, ela entra na presença do rei. E o rei, quando vê ela, o coração dele estava cheio de amor por ela. E ele estende o cetro. Ele diz: ó, minha rainha, o que você quer? Pede, até metade do meu reino eu te dou. Ah, meu rei, eu quero fazer um banquete. E quero que o senhor chame Ramã. Aí Ramã ficou tão garboso. Aí, só eu fui convidado pela rainha. E no outro dia a rainha serve um banquete. E serve ali, segundo a tradição judaica, ela também mata ali, eles, né? Matam um cordeiro, oferece um cordeiro. E há algo significativo no mundo espiritual sobre o cordeiro. E nós sabemos que Jesus é o nosso cordeiro. Ela oferece e não fala nada. E o rei fala: fala, minha amada, até metade do meu reino eu te dou. E qual a sua petição? Ela fala: amanhã eu vou fazer outro banquete. Faz outro banquete. Oferece mais um. E aí, ela fala assim: olha, eu quero pedir pela minha vida e a vida do meu povo. Como assim? O que está acontecendo, rei? Ele falou: sabe o que é? Alguém quer matar mim e meu povo, a minha família, meu povo. Quem que é esse? Ah, esse Ramã. Ó, como assim? O rei ficou. Como assim? Aí ela explica: eu sou judia. E esse decreto também é para me destruir, para mim matar isso como está acontecendo. Aí o rei fica atordoado, vai lá para a varanda. Quando ele volta, o Ramã está em cima dele. Ele diz: o quê? Você está querendo violentar a rainha na minha frente? Aí entra um homem que era um eunuco, ele que cuidava do harém do rei, e diz assim, um homem chamado Garbona: e aí? Olha, rei, o negócio é o seguinte, ele fez uma forca para matar o mardoqueiro. Ah, então foca ele. E ele foi embora. E a palavra de Deus fala o quê? Que a rainha começa a conversar. E agora? Cancela o decreto. Eu não posso. Aí chama Mardoqueu. O que ele faz? Não posso cancelar. O decreto é irrevogável. Mas vocês podem fazer um novo decreto. Que decreto? Para se defenderem. Aí o rei entrega o anel para a rainha e fala: faz o que vocês quiserem. E ali Mardoqueu faz o decreto, o rei sela o decreto, que todos os judeus poderiam se defender. E assim aconteceu. No dia 13 de Adar, todos os judeus se defenderam. Caíram 75 mil em todas as províncias daqueles que tentaram contra os judeus, mas nenhum judeu pereceu. Nenhum judeu pereceu. Mas eles não ficaram com os despojos deles, rejeitaram os despojos deles. E eles se defenderam. E a rainha então fez outro decreto, que no dia 14 de Adar, que é esse dia que nós estamos hoje, com o pôr do sol, já estamos em 14 de Adar, que deveria ser festejado a festa do porque é uma festa de mudança de sorte, é uma festa de transferência. Toda a riqueza que era de Ramã, e não era um pouco, o rei deu à rainha e a rainha deu a Mardoqueu. O judeu Mardoqueu ficou no lugar de Ramã.
É isso que acontece com o povo de Deus. É isso que acontece com aqueles que estão na presença de Deus. Então Deus tem algo para fazer. Deus tem algo para mover. E Ele está dizendo que há decretos contra a tua vida. Mas se você está em minha presença, eu te dou um anel para selar os teus decretos. Você trouxe o seu decreto? Amém. Trouxe o decreto? Amém. Ixi, só 2 amém. Você trouxe os seus decretos? Eu trouxe os meus. E agora? Esqueci, pastor. Você tem até amanhã o pôr do sol para fazer os seus, escrever. E é importante escrever, porque decreto precisa ser escrito. E quem é que vai selar o teu decreto? O Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toda a autoridade foi dada a Ele, no céu e na terra. E Ele sela o teu decreto com o sangue dele. Aleluia. O sangue de Jesus é o maior selo que você possa imaginar. Glória a Deus. Então o inimigo cai na sua armadilha. Então o Senhor está dizendo para celebrar a festa do pulinho ainda hoje, que o teu inimigo caiu na armadilha dele. O laço do passarinheiro que era para você, o inimigo que pisou. A forca determinada, que é a sentença de morte, que era para você, o inimigo se enforcou. É literalmente o feitiço virou contra o feiticeiro. E Deus tem isso. Então observe o movimento no mundo. Observe o movimento profético. Observe as escrituras e não fique sem entender o que Deus tem determinado e preparado. Amém? Existe um principado que é vencido neste dia, só por celebrar e trazer apresentar a nossa oferta ao Senhor, que é um espírito chamado Nirod, é o príncipe da violência no mundo. Está vendo o que está acontecendo? Violência para todo lado. É esse espírito que fica atuando. Então, o objetivo dele é implantar a violência no mundo. Mas quando você celebra, você faz com que o Senhor seja o Senhor na tua vida e esse espírito não tenha oportunidade contra você. O objetivo dele é levantar-se contra lideranças de Deus. Seja liderança na igreja, seja lideranças no governo, é um espírito que atua junto com o espírito amalequita. Você assistiu quarta-feira ou assistiu a pregação, é esse espírito que atua ali. A palavra de Deus diz assim, não vou ler, só vou contar, 1 Samuel capítulo 27, que Davi venceu o espírito amalequita. Nós precisamos vencer o espírito amalequita. E aí nós estaremos vencendo esse espírito, esse príncipe, que é uma hierarquia chamada Nirod. É o mesmo nome de Nirod lá do Gênesis, aquele que construiu a Torre de Babel. Ele se achava o mais importante. O objetivo dele era que todas as pessoas ficassem ali no mesmo lugar. E a Torre de Babel foi construída porque ele queria chegar aonde? Ao trono de Deus. Ao trono de Deus. A palavra Babel significa confusão. E esse ato dele era um ato de rebelião contra Deus. Aí o que Deus fez? Confundiu as línguas, espalhou o povo e acabou com a alegria desse espírito maligno. Amém? Você está preparado? Você está determinado? Amém. Davi morava junto com as pessoas que seguiam ele, o seu exército, sua família, a família de todo o seu exército, numa cidade chamada Ziglag. E ele saiu para ajudar aí na guerra de um rei. Essa cidade não era Israel, porque ele estava fugindo de Saul, que
queria matá-lo. E quando ele volta, os amalequitas haviam roubado as mulheres, as crianças, os bens, todos os animais dele. Quando eles chegam, eles levantam a voz, chora, o povo, vou te matar, Davi, os exércitos dele, vou matar você, o que você fez? E aí ele ora a Deus, Senhor, eu devo ir lá, segui-lo, eu devo ir atrás desse povo. Deus disse, pode ir, vai que eu estou com vocês. E ele foi, exterminou aquele povo e voltou com as mulheres, as crianças, todos os animais que eles tinham, mas todos os animais desse povo, dos amalequitas, e todos os despojos e mulheres também, crianças que eles mataram os homens e trouxeram a família dele. O que eles queriam fazer, eles que fizeram. E a palavra de Deus diz que ele venceu os amalequitas, acabou com eles. Então esse espírito precisa ser vencido na tua vida. Por isso que a palavra do Senhor, eu falei do jubileu, está falando sobre isso em 1 Samuel, capítulo 25. Que Davi foi lá e buscou o que era dele. Ele teve restituição. E a restituição veio com juros e correções monetárias. Ou seja, além do que era dele, ele trouxe a mais e repartiu com o seu povo todas as riquezas que estavam ali. É isso que Deus quer fazer por você. Deus quer trazer algo além do que você perdeu. Mas tem que ser da parte dele. Você está preparado para isso? Amém. Você está preparado para aquilo que Deus tem para fazer? Amém. Então nós vamos apresentar diante do Senhor os nossos decretos. Fique de pé no seu lugar, pegue o seu decreto. Pastor, eu não escrevi. Agora você fala, você apresenta para Deus falando. Não tem problema nenhum. Pastor Edson, vem orar pelos nossos decretos, fazendo por favor. Ó, pega o decreto, levanta, aí você que escreveu, você que não escreveu, você fala. Aleluia. Leva agora. Aqueles que não escreveram, coloque o seu pensamento agora diante de Deus. E comece a apresentar diante de Deus tudo aquilo que você quer que o Senhor muda na sua vida. Tudo aquilo que você vê que o inimigo tem tentado, sabe, tem dificuldade, tem envolvido na sua vida, coisa que você não tem conseguido se libertar. Porque o Senhor hoje está ouvindo a tua oração, o teu clamor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos, Senhor Jesus, tudo aquilo, Senhor Jesus, que nós colocamos no seu altar, Pai querido, nesta noite, Pai querido. Tudo nosso, Senhor, tudo aquilo que foi decretado, Senhor Jesus, que para nos roubar, para nos tirar de nós, ó Pai. E que nesta noite, Pai querido, nós colocamos, Senhor Jesus, a nossa vida diante do teu altar, Pai querido. Que todo decreto, Pai querido, nós colocamos agora diante de Ti, Senhor Jesus. A nossa família, Pai querido, o nosso lar, Pai querido, a nossa vida, Pai querido, o nosso querer diante daquilo que o Senhor tem determinado para nós, Pai querido. Nós te pedimos nesta noite, Pai querido, selamos, Senhor Jesus, com o nosso clamor, com nossas palavras, Senhor Jesus. Que todo decreto, Senhor Jesus, que foi lançado, Senhor, contra a nossa vida, que seja agora repreendido em nome de Jesus, ó Pai querido. Que o Senhor Jesus, sobre a cruz, sobre aquilo que o Senhor colocou, Senhor, diante da cruz do Calvário, Senhor Jesus, o Senhor anulou, Pai querido, todo decreto que o inimigo lançou contra a nossa vida. Que através do nome de Jesus, todo decreto seja anulado agora em nome de Jesus. E Senhor, nós colocamos, Senhor Jesus, assim como a tua palavra diz, Senhor Jesus, que nós somos reis e sacerdotes nessa terra, Pai querido. E todo rei pode, Senhor Jesus, ó Pai, determinar um decreto, Senhor, para nossas vidas, ó Pai querido. Assim eu falo com cada um aqui nesta noite,
vai apresentando um decreto diante do Senhor para que o inimigo caia por terra em nome de Jesus. Aleluia. Decreto de morte que foi lançado contra a tua vida, cai por terra em nome de Jesus. Decreto de enfermidade que foi lançado contra a tua vida, cai em nome de Jesus. Aleluia. Decreto que foi lançado contra a tua vida para que você não prosperasse nessa terra, caia por terra agora em nome de Jesus. Aleluia. Ore, calamassuri, canta, lavanaias. Aleluia. Decreto que foi lançado para a tua vida para que você não vencesse aquilo que Deus tem determinado para você nessa terra, caia por terra em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E começa a tomar posse nesta noite da tua vitória, porque o Senhor está aqui e a sua presença, Ele se manifesta no meio do seu povo aqui nesta noite. Que você receba nesta noite a tua cura, que você receba nesta noite a libertação para o seu lar, para a sua família, em nome de Jesus. E calamassuri canta lamanaias, aleluia. Ore calamanaias, suri canta lamanaias. Enfermidade, receba a cura hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura. Receba a cura em nome de Jesus. Ore calamassuri canta lamanaias, aleluia. Ore calamanaia. Assim nós pedimos nesta noite, assim nós clamamos nesta noite, Pai. Que o Senhor traga vitória para o teu povo aqui nesta noite, Pai, para que o teu nome seja engrandecido, o teu nome, Senhor, oh, para Malamassuri, seja exaltado, Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Amém. Engrandeça o nome do teu Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Amém. Enquanto o Ministério de Louvor vai se organizando aqui, você vai ser ministrado pela Laira neste louvor de bênção. Vai tomando posse para a tua vida. Amém? Se quiser se sentar, pode se sentar. Mas a gente fica de pé na hora que nós formos louvar também. Tá bom? Pode vir, pessoal, pode. O pessoal do louvor pode já subir aqui, não tem problema, tá? Pode soltar aí, maestro. Solta o som. Você passou para ele? Você passou para ele o louvor? Passou para ele o louvor? Ele está esperando. Sem problema, sem problema. Amém. Acontece, né, irmãos? Eu quero lembrar você que quarta-feira nós temos reunião de cura e libertação. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Amém, irmão? Santa Ceia do Senhor. Você está preparado para aquilo que Deus tem determinado para você? Enquanto nós vamos organizando ali, já prepara a sua oferta para você entregar. É importante entregar uma oferta para esse momento. Os diáconos que puderem já auxiliar, levante a mão, vamos já adiantando, né? Adiantando aqui, em nome de Jesus. Você precisa do envelope, levante a sua mão, os diáconos vão te ajudar. E coloque diante do Senhor. Qual oferta que eu tenho que dar, pastor? Aquilo que Deus falar ao seu coração. Amém? Sempre aquilo que Deus falar. Nesse momento é uma oferta voluntária, uma oferta de amor que nós entregamos, porque a palavra de Deus diz: não se apresente diante de Deus mãos vazias. Foi importante a gente adorar. E você sabia que nós fazemos essa oferta sempre no final do culto?
e nós entregamos dízimos, oferta, provedor, primícias, todos que fazemos diante do Senhor, sempre no final do culto. Você sabe por quê? Porque você está dizendo sim, quando você entrega algo para Deus. Eu tomo posse da palavra que acabei de ouvir. Então ela vem de maneira diferente para você. É algo interessante, né? É algo que você está dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe uma revelação. Obrigado porque o Senhor falou comigo. Obrigado porque eu tomo posse dessa palavra. Eu creio nessa palavra e vou viver o que essa palavra diz. Então, veja como é importante, né? Tudo certo? Amém. Então, preste atenção. Seja ministrado por esse momento.
Levanta, Esther. Quando fala Esther, não é só as mulheres, é o espírito de Esther, a fé de Esther, que sabe que Deus livra o seu povo. Amém? Aleluia. Vamos adorar? Vamos lá, meu filho. Alegria e brados de vitória nas trilhas dos justos do Senhor. Alegria e brados de vitória nas trilhas dos justos do Senhor. Sua destra tem feito grandes coisas, sua destra quer sempre exaltar, sua destra opera maravilhas, sua destra exaltar. Espera um pouquinho. Olha o professor está lá e diz assim: é com esse ano? É com esse ano? É assim que você está vencendo? É assim que você está festejando por aí? Eles estão dando de tudo aqui. É assim? Tá pouco? Tá devagar? Não tá, Juninho? Dançar também. Tá devagar, né? E aí? Quando vai ninguém dançando, pulando, ninguém é obrigado. Quando vai ninguém dançando, pulando, com a cara parece que tá assim. Será que Deus realmente fez grandes maravilhas? Será que Deus já fez alguma coisa por você? Então, traga a memória o que te traz esperança. Aleluia. Adore com alegria. Vai, Juninho. Alegria e brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Alegria e brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Sua destra tem feito grandes coisas, sua destra pra sempre exaltar, sua destra opera maravilhas, sua destra exaltar, sua destra exaltar. Alegria de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Alegria de brados de vitória nas tendas dos justos do Senhor. Sua destra tem feito grandes coisas, sua destra pra sempre exaltar, sua destra opera maravilhas, sua destra exaltar, sua destra exaltar. Alegria e brados de vitória nas tendas dos justos
todos gritaremos glória a Deus. Toda a casa de Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Levantarei as minhas mãos a Deus, e em sua presença dançarei como Israel. Um cântico de júbilo vem do Senhor, e todos gritaremos glória a Deus. Toda a casa de Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Toda a casa de Israel se alegrou, e na presença de Jeová dançou. Levantarei as minhas mãos a Deus, e em sua presença dançarei como Israel. Um cântico de júbilo vem do Senhor, e todos gritaremos glória a Deus. Aleluia. Agora vamos cantar em hebraico? Aleluia. Vamos cantar em hebraico? Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Revendo Shalom, revendo Shalom, Revendo Shalom, Revendo Shalom, 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 revendo Shalom, revendo Shalom, revendo Shalom, revendo Shalom, 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 revendo Shalom. Aleluia. Glória a Deus. Anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, a paz, a paz em Jesus. Anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, a paz, a paz em Jesus. Amém! Aleluia. Glória a Deus! Amém, amados! Glória a Deus! Na tradição da festa do Purim, os judeus servem, comem alguns pratos diferentes, mas principalmente um docinho que é chamado de Osni Amã, que significa orelha de Amã. Então, porque eles têm duas versões. Uma, eles falam que Ramã tinha uma orelha pontuda, e outros falam que ele usava um chapéu triangular. Então não sabemos, mas sabemos que é bem conhecido. Eu quero mostrar para você que está assistindo. Olha isso aqui.
Esse é o orelhão, né? Esse é o orelhão, né? Amém? Então nós vamos servir para você. Você pode se sentar, já preparar a sua oferta. Você vai receber isso aqui, tá bom? E você vai celebrar o Senhor. Aí você pode levar para comer lá na sua casa. Agradeço a Vânia, o pastor Geraldinho, que fizeram com amor tudo isso. Pode se sentar. Em nome de Jesus, amém? Que Deus nos abençoe. E nós vamos nos alegrar. Amém? Amém? Então prepara a sua oferta. Você vai vir à frente, entregar a sua oferta. E o pastor Geraldinho vai distribuir aqui para você. Então você entrega a oferta e você pega a sua orelha. Não, a orelha do outro. A orelha do outro lá, ao seu docinho. E festeje. É tempo de alegria. Aí você cumprimenta os seus irmãos. Amém? Então eu vou orar pela sua oferta. Porque a tradição bíblica é assim. Você entrega a oferta. O sacerdote recebe com a mão esquerda e te abençoa com a mão direita. Amém. Você pode ver que eu sempre estou com a mão levantada para abençoar você comigo. Mesmo que seja outro pastor, outra pessoa que vai orar. Eu sempre faço dessa forma. Por quê? Porque aqui eu coloco para Deus o seu decreto. Apresento, recebo o seu decreto, a sua oferta e apresento para Deus e te abençoo. Fique de pé no seu lugar. Eu abençoo você. Apresenta para Deus o seu decreto e a sua oferta. Eu apresento diante do Senhor a oferta, dízimos, provedores, votos do teu povo, ofertas do Purim. Que os teus filhos sejam abençoados, que o céu se abra a teu favor, que o poder do Senhor se mova na tua vida, na tua casa, que os seus pedidos sejam atendidos diante do Senhor, e que a palavra que for liberada vá de encontro com a tua vida e se manifeste em tua vida, e que você viva o melhor do Senhor, um tempo de mudança, um tempo de transferência, um tempo de receber uma coroa, um tempo de restituição, um tempo de jubileu para a tua vida, e que o poder do Senhor se mova hoje e sempre sobre você. Nós consagramos a ti, Senhor, nossos dízimos, oferta do provedor, ofertas que estamos entregando pela festa do Purim, nós entregamos diante de ti em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então nós vamos fazer a seguinte dinâmica: não venha pelo meio por causa do pedestal, que você pode tropeçar e cair. Venha pela lateral, tá bom? Venha pela lateral. O pastor vai ficar aqui, você entrega a sua oferta e você passa aqui para pegar o seu docinho. Pastor, eu não trouxe oferta, eu vou receber o docinho. Fecha os teus olhos. Levanta a mão quem não pôde trazer uma oferta. Não quero te constranger, eu quero que você seja abençoado. Pastor, eu não pude trazer uma oferta. Levante a mão. Todos com os olhos fechados. Tá, tudo bem. Agora pode abrir. Por que eu estou falando isso? Aí eu colocaria você junto com a minha oferta, para você não ficar sem abençoar a casa de Deus e sem Deus abençoar você. Tá bom? Esse é o meu objetivo. Então todos, está tudo bem. Amém? Amém, queridos? Então a sua oferta, ela é? Viva. Viva. Ninguém está aqui para nós cantar. Vamos cantar, filho. Vamos cantar. Vamos me cantando e adorando. Pode vir, meus amados. Vem pelas laterais, fazendo favor. E na presença de Jeová, não precisa mais dobrar, tá bom? Agora cabe. Pode vir. Normal. Vem dançando com Deus. e em sua presença dançarei com risada. Vem alegrando. Alegre-se. Senhor, e todos gritaremos glória a Deus. Glória a Deus. Toda a casa de Israel se alegrou. Se alegre. Na presença
assistindo. E lembre-se, a presença nos decreta até amanhã, antes do pôr do sol, que nós ainda estaremos no Purim. Deus te abençoe. Tchau!